Renato Cariani ou Vitor Metaforando? Quem tá com a razão? Foi essa pergunta que eu mais recebi quando fiz um vídeo resposta pro Renato Cariani sobre um trecho que ele comentou de mim lá no Flow Podcast. Você vê as piras do cara, não, porque ele escolheu o fundo, não sei o que lá, tudo tal. Ó, Cariani, aqui você está mentindo. Não sei se você realmente não viu o vídeo ou se você tá mentindo de maneira deliberada, mas aqui é mentira. Hoje você vai ver a verdadeira análise lógica dos meus argumentos, dos argumentos do Renato Cariani, pela ótica do maior professor virtual de lógica do Brasil. Se você quer ter uma verdadeira aula de análise de lógica argumentativa, fica até o final do vídeo. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Como vocês bem sabem, recentemente eu fiz um vídeo respondendo ao Renato Cariani sobre um trecho que ele comentou de mim lá no Flow Podcast. Acontece que nesse meu vídeo, em dado momento, eu falo sobre as estratégias argumentativas do Renato Cariani e classifico uma delas como sendo uma redução ao absurdo e faço ali a minha explicação. E eu acabei descobrindo que esse meu trecho explicativo sobre a redução ao absurdo estava incorreto. E eu descobri isso pelo meu próprio professor de lógica, o Victor do canal Victor Helios. Em seu canal, ele que é autoridade em lógica no Brasil, faz diversas análises lógicas e argumentativas sobre situações que repercutem na internet. Conversando com ele, eu entendi o erro que tinha cometido e decidi convidar ele aqui para o canal Metaforando para fazer uma análise lógica desse meu vídeo em resposta ao Renato Cariani. Ele realizou uma análise lógica completa dos meus argumentos e dos argumentos do Cariani nesse meu vídeo resposta. E o material final é praticamente uma aula de lógica argumentativa. Portanto, eu espero que vocês aproveitem esse vídeo e desenvolvam ainda mais o poder de observação e o poder de lógica de vocês. Então, com vocês, a nossa análise lógica dos argumentos do Metaforando e dos argumentos do Renato Cariani. A mídia tem batido bastante no Renato Cariani, tem pintado ele como se ele fosse um traficante, um cara que suporta ali um grande mercado de... E ele mesmo já refutou isso, como a gente falou no nosso último vídeo, nesse aspecto de quanto que a mídia bateu nele, de quanto que a mídia tenta descredibilizá-lo, eu disse que eu mesmo concordo com ele. O que a mídia tá fazendo com ele é absurdo e é um baita de um exagero, tá certo? Esse é um argumento que ele traz nos dois últimos vídeos dele, que eu reiterei, né? Diz que nisso eu concordo com ele. Ele fala assim, olha, a mídia tá me pintando como se eu fosse uma pessoa que sustenta o mercado de drogas do Brasil, que está ali apoiando em larga escala o mercado de drogas. Eu falo da forma que a matéria é feita, eu concordo com o Cariani. Então, assim, só deixando esse ponto claro, porque às vezes a pessoa assiste o vídeo e fala, então o Vitor tá defendendo o Cariani. Não, eu concordo com ele nesse aspecto, quando ele traz esse argumento. Vitor Metaforando, vou falar se a pessoa mentiu. Essa fala não existe, inclusive em vídeo nenhum do canal. Pessoal, vamos ver se o fulano então mentiu? Vamos lá. Pausa o vídeo, fulano mentiu porque ele fez o gesto tal, né? Enfim. Eu acho muito importante essa consciência que você mesmo tem, né? Você mostra ter nesse momento do vídeo, com relação à limitação da sua análise, né? Porque análise comportamental, em lógica, nós temos dois tipos de raciocínios, que a gente chama de raciocínio quia e raciocínio propter quid. A análise comportamental, ela entraria como um tipo de raciocínio quia. O raciocínio quia é aquela inferência, aquele argumento que a gente faz por meio dos efeitos e não por meio da causa, certo? Então, por exemplo, sei lá, o Renato Cariani, ele mostra um sinal de nervosismo exterior, certo, no seu comportamento, e você rastreia por esse sinal que ele manifesta no seu comportamento que ele tá mentindo, por exemplo. Isso seria uma espécie de raciocínio queer. Você vê um efeito corporal das emoções que o Cariani está tendo e você conclui a emoção que ele sentiu por meio desses comportamentos. Esse raciocínio, bem como o raciocínio pela causa, os dois são funcionais. Só que o raciocínio pela causa, ele é muito mais perfeito. O pelos efeitos, ele funciona, mas ele tem um certo potencial de erro. Perfeito. Então, todo tipo de análise comportamental que você fizer, você tem essa possibilidade de errar. Não porque você rastreou a emoção errada, mas porque você atribui a causa errada desse comportamento. É o que a gente chama em lógica de falácia da afirmação da consequente. Então, se eu digo, por exemplo, assim, se alguém mente e essa pessoa fica nervosa, o Renato Cariani tá nervoso, logo o Renato Cariani tá mentindo. Esse argumento comete a falácia da afirmação da consequente. Porque, de fato, a gente pode até dizer que quando alguém mente, essa pessoa necessariamente vai ficar nervosa e vai manifestar comportamentos de pessoas nervosas. Mas a inversa não se segue. Não se segue que quando alguém está nervoso,
necessariamente essa pessoa está mentindo. Então isso é a falácia da afirmação da consequente. Um outro exemplo seria, disséssemos, por exemplo, assim: se chover, a grama ficará molhada. A grama está molhada, logo choveu. Falácia, porque a grama pode ficar molhada se eu regar a grama, por exemplo. Então esse é o tipo de potencial erro que uma análise comportamental pode cometer. E você mostrar sua consciência de que os comportamentos são apenas indícios das emoções e não certezas é um bom sinal, é um ótimo sinal. Significa que você entende o escopo e as limitações da sua análise. Perfeito, cara. Ô Vitor, uma dúvida. A afirmação do consequente, ela seria uma espécie de, vou usar um jargão popular, uma espécie de primo feio do método Ponens, do método Tonens? Não tem nada a ver. Sim. O que acontece é o seguinte: a gente tem o silogismo, né? Um silogismo disjuntivo, chamado assim, que é quando você tem uma proposição categórica e uma proposição disjuntiva. Perdão, disjuntiva não, tá? É condicional. Condicional. Se... exatamente. Se X, então Y, por exemplo. O modus ponens, o chamado modus ponens, é quando você afirma a antecedente dessa condicional, ou seja, se X é antecedente. E aí você conclui a consequente, Y. Então você diz: se chover, a grama ficará molhada. Choveu, logo a grama ficou molhada. Isso seria não é falacioso, esse raciocínio é correto? Não, ele é correto, exatamente. Porque você afirmou a antecedente da condicional. Perfeito. Outra possibilidade: você negar a consequente da condicional. Então, por exemplo, se chover, a grama ficará molhada. A grama não ficou molhada, logo não choveu. Esse é um raciocínio que funciona. Ele é perfeitamente válido. Perfeito. Agora, se eu, ao contrário, afirmo a consequente e digo, por exemplo, a grama ficou molhada, logo choveu, temos uma falácia. Perfeito. Ou então, se eu nego a antecedente e digo, não choveu, logo a grama não ficou molhada, temos também o mesmo problema, uma falácia. Perfeito. Aristóteles, há mais de 2000 anos, um dos pais da retórica, né, da arte da comunicação persuasiva, disse que a grande maioria das pessoas não usa um método específico para tentar convencer os outros. Tenta fazer isso por intuição, tenta ficar apelando para emoção, e Aristóteles se dedicou para desenvolver um método focado apenas em convencer qualquer pessoa. E o nome desse método é retórica. É utilizado por políticos, os maiores vendedores, os maiores comunicadores, como Steve Jobs, Bill Gates, enfim. Essas pessoas utilizam a retórica nos seus discursos para convencer milhares de pessoas e ganhar muito dinheiro e muito sucesso com isso. Se você quer aprender sobre retórica de maneira gratuita, participe da nossa imersão ao vivo, O Poder da Manipulação, que vai ao ar agora em janeiro. Clica no primeiro link aqui na descrição desse vídeo, se inscreva e participe das aulas comigo, tá certo? Vamos continuar para nossa análise aqui. Tipo assim, eu acho legal pra caramba metaforando, mas é tanta balela, né, velho? Entendeu? Da onde que todo mundo fala assim, né? Eu nunca vi você fazer isso, então você mente o tempo todo aqui? Você tá sempre com esse vape na mão. Ah, Renatão, aí você vai tacar um reductio ad absurdum pra cima de mim, cara? Pô, aí é complicado, hein? Da onde que todo mundo fala assim, né? Eu nunca vi você fazer isso, então você mente o tempo todo aqui? Você tá sempre com esse vape na mão, seu mentiroso. Então você é um mentiroso, então. Cara, eu não tô conseguindo inteligir muito bem o argumento dele. É um argumento de desqualificação, né? Ele tá descredibilizando a análise do canal Metaforando. Eu só não tô entendendo o argumento. Vamos prestar atenção de novo. Mas é tanta balela, né, velho? Entendeu? Da onde que todo mundo fala assim, né? Eu nunca vi você fazer isso, então você mente o tempo todo aqui? Na onde que todo mundo fala assim? Então quer dizer que você mente o tempo todo? Eu não tô conseguindo entender muito bem, cara. Aí ele fala assim, você tá sempre com esse vape, logo você está sempre mentindo. Bom, então mais à frente aqui, o Vitor, ele traz uma definição que é um pouco equivocada de redução absurdo, certo? Ele interpreta a redução absurdo como se fosse uma falácia, e a gente vai então tentar fazer uma correção, mais ou menos, do que seria efetivamente redução absurdo e o que seria o que o Renato Cariani está fazendo. Uma redução absurdo é um tipo de argumento específico que é muito utilizado, inclusive, na matemática, mas também na filosofia, onde você vai tentar tomar por hipótese uma tese que você pretende falsear, ou seja, uma tese, uma afirmação que você pretende mostrar que é falsa, você pretende refutar, e você deriva dessa tese uma contradição. Então você assume como se fosse uma hipótese, por exemplo, no caso do Cariani, a gente poderia dizer que ele assumiu que a hipótese de que a análise comportamental funciona é verdade, e ele derivar disso uma contradição. Isso seria uma redução absurda. É um tipo de argumento perfeitamente válido e, na verdade, muito funcional. A gente chama isso de uma prova indireta, porque você não está efetivamente mostrando, né, criando uma demonstração de que uma certa afirmação é falsa. Você está, ao contrário, você está provando de forma indireta, por meio de um corolário, de uma implicação contra-intuitiva dessa afirmação, que essa afirmação não pode ser verdadeira. Porque necessariamente, se uma afirmação ela implica em contradições, o que é uma contradição?
É um conjunto de duas afirmações que afirmam coisas opostas. Então, por exemplo, uma afirmação diz que o céu é azul e a outra diz que o céu não é azul. Isso é uma contradição. Se uma afirmação ela implica num conjunto de proposições contraditórias, necessariamente essa afirmação deve ser falsa. Isso, é claro, né, assumindo o realismo filosófico, que é uma posição lá da Grécia Antiga, enfim, dos filósofos da Grécia Antiga, de que não podem existir contradições na realidade. Isso aqui é, digamos, o solo, o pressuposto que fundamenta, que legitima a redução ao absurdo como argumento legítimo. Basicamente, isso que é uma redução ao absurdo. O que o Metaforando definiu como redução ao absurdo, que eu vou aqui parafrasear, que ele vai dizer um pouquinho mais à frente, o que significa isso aí, é o seguinte: tirar uma interpretação deturpada de algo, de uma tese, e reduzi-la ao nível absurdo. Essa definição de redução ao absurdo funciona muito melhor porque a gente chama em lógica informal de ad lapidem. O ad lapidem significa literalmente lápide em português, né? Você está basicamente decretando como morta uma certa afirmação porque ela é absurda. Por isso que chama ad lapidem. Então você tenta mostrar, você tenta afirmar e convencer as pessoas, persuadir as pessoas de que uma certa afirmação, no caso do Renato Cariani, seria a questão da análise comportamental. Que essa análise comportamental é uma coisa absurda, só que você não mostra, você não prova, você não traz evidências, você não fundamenta essa afirmação do porquê a análise comportamental seria absurda. Basicamente é isso que ele faz, é um ad lapidem. Isso também encaixaria com o chamado apelo ao ridículo. Então ele cria uma versão um pouco caricata, né? Também entre uma falácia do espantalho, tá? Ele cria uma versão um pouco caricata do que seria a análise comportamental. Ele dá o exemplo ali do vape, ele diz assim, não, porque você está segurando o vape aí, então você está mentindo. Uma versão um pouco deturpada e descarta, portanto, a análise comportamental por conta dessa versão caricata. Então a gente tem ao mesmo tempo aí um ad lapidem, um apelo ao ridículo e uma falácia do espantalho, certo? Com base numa versão simplificada do que seria a análise comportamental. Ô Vitor, e assim, você que entende muito sobre isso, uma pergunta que me fazem quando a gente começa a conversar sobre isso é, a pessoa, um argumento que eu vi, né, uma objeção foi assim, o Metaforando, o Cariani não tem nenhum estudo em lógica, ele não pensou para fazer isso, logo você está mentindo. Ele não fez um ad não sei o que, logo você está mentindo. Isso é intuitivo, esse tipo de estratégia? Sim, sim. E isso não dá para negar. Tá? De fato, às vezes as pessoas elas cometem ad lapidens, cometem ad hominems, esse tipo de estratégia argumentativa de forma consciente. Não necessariamente uma coisa consciente, deliberada que a pessoa está fazendo. Agora, não é porque não é uma coisa deliberada, não é porque você não conhece o termo técnico que descreve o seu comportamento, que passa a ser uma coisa desculpável, certo? Aqui não estou nem falando do Cariani, não estou nem dizendo que o que ele fez é necessariamente uma coisa errada, de mau caráter, nada do tipo. O que eu estou dizendo é, de forma geral, as pessoas podem fazer coisas de forma não tão conscientes assim, e mesmo assim estarem erradas. Logicamente, ser uma postura argumentativa equivocada. Tá? Perfeito. Tá, como ele não justificou muito bem, ele não solidificou, ele não deixou claro a argumentação dele, sobra pra gente tentar inteligir. Aqui um outro comentário, tá? Também que é muito importante. Você diz assim, no 7:35, como ele não deixou o argumento claro, resta a nós tentar inteligir. Essa afirmação é muito adequada e muito de acordo com o que a gente busca na lógica informal, tá? Frequentemente na comunicação informal a gente precisa lidar com lacunas na comunicação. Então, às vezes a gente não tem material verbal, digamos assim, suficiente para a gente compreender o que a pessoa quis dizer perfeitamente. Por isso que na lógica informal a gente trabalha com um princípio chamado de princípio da caridade hermenêutica. O que diz esse princípio? Que o lógico, o analista, ele tem que buscar ter a melhor interpretação possível do que foi dito pela pessoa que está sendo analisada. Só que aí tem uma certa sutileza. Porque qual que é a dificuldade? Você não pode também exagerar, digamos assim, as qualidades da pessoa e do argumento, da fala da pessoa, de modo a distorcer também o que ele disse. Assim como você não pode distorcer para o negativo, você não pode distorcer para o positivo. Perfeito. Você tem que tentar encontrar, dentro da gama de significados possíveis, a melhor interpretação, sem que viole também o que efetivamente foi dito e todas as questões contextuais e tudo mais, tom de fala e assim por diante. Uhum. Esse é o nosso ideal, por assim dizer. E esse estudo, Vitor, para a gente poder, por exemplo, chegar numa interpretação que seja adequada, quando
de repente o nosso oponente deixa uma lacuna na comunicação, a gente começa ele examinando o quê? Os conceitos que a pessoa traz na comunicação dela, como a gente pode fazer para ter a melhor interpretação, a mais assertiva possível? Então, quando se trata de uma comunicação informal, né, e principalmente de alguém que não é um intelectual, um grande estudioso, que não necessariamente vai ter essa preocupação com um vocabulário mais técnico, mais preciso, a própria escala conceitual ela é muito complicada, porque frequentemente pessoas que não levam uma vida de estudos e não têm todo esse cuidado com a acurácia da comunicação, frequentemente essas pessoas vão dizer coisas que significam uma coisa, mas na verdade elas pensam outra coisa. Ela só não conseguiu encontrar a melhor forma de expressar isso, certo? Então, para esse tipo de situação, eu acho que o que realmente a pessoa disse, por incrível que pareça, é o menos importante. O que é mais importante é você tentar, pelo contexto, até pelo conhecimento da pessoa em si, de quem ela é, e esse tipo de coisa, tentar inferir mais ou menos o que ela quis dizer. E aí eu acho que a tua análise comportamental é uma das coisas de grande importância nesse sentido. Entendi. Perfeito. Então, ele usa ali a redução de absurdo, né? Na onde que todo mundo se comunica assim, então quer dizer que você mente o tempo todo, você tem um vape, você tá todo dia com esse vape, você então tá todo dia, você mente toda hora, seu mentiroso. É uma redução absurda. Por que é redução absurda? Porque, logicamente, a redução absurda ela não é aquilo que a pessoa disse, né? Ela não é a tese em si, ela é um pequeno fragmento que é deturpado e criado ali. É a mesma coisa que eu falar pra você o seguinte, olha... cara, você acompanha o Renato Cariani, quer dizer então que você também tem interesse em drogas. Quer dizer então, se você acompanha o Renato Cariani, que está sendo investigado por tráfico de drogas, com certeza você é uma pessoa que usa drogas e financia esta merda do tráfico no Brasil. Essa sua fala aqui no 857 para trás é uma fala que condiz muito mais, na verdade, com a estratégia 32 do Schopenhauer, 32. Que é o colhe um sentido ruim na alegação do outro. Tá do livro A Arte de Ter a Razão, lá, que você citou nesse vídeo. Nesse caso, o que eu tô falando, Vitor, isso tá muito mais para um espantalho do que, de repente, para um ad lapidem, né? Eu tô trazendo mais um espantalho do que indo para um ad lapidem, né? Sim. Assim, de forma geral, as duas coisas. Porque você tem um espantalho, você tem uma distorção da coisa em si, da tese, do argumento, enfim. E qual que é o movimento final após a distorção? É o descartar como absurdo. Perfeito. É você falar, não, isso aí é esquisito, isso aí é claro que isso aí não funciona, que isso é falso, enfim. Então é um ad lapidem com a falácia do espantalho. Perfeito. E esse aqui você falou que é a estratégia, tá muito mais para a estratégia 32 dos 38 estratagemas do Schopenhauer. Exatamente, do Schopenhauer, exatamente. Perfeito. Pessoal que tá assistindo, lembrando, né, pessoal, a gente já falou em mais de um vídeo aqui no canal que a retórica não é uma ferramenta para examinar a verdade sobre qualquer coisa, tá? Então, quando eu faço essa análise do Cariani, quando eu tô falando sobre o espantalho, eu não tô entrando no mérito de falar. A gente falou sobre isso na apresentação desse vídeo, mas reiterando, né? Quando eu falo, estratégia retórica tal, estratégia número 1, número 2, enfim... Eu estou dizendo sobre a estratégia dele de persuasão para convencer o público com base na argumentação dele. Então, em momento algum, a gente usa a retórica para examinar a verdade acerca de qualquer coisa. A retórica não é instrumento de investigação da verdade. Tá só relembrando esse conhecimento. Maravilha. A falácia do espantalho é você criar uma tese que não é a tese original, mas que se parece em algum ponto com a tese original e bater nessa tese. Eu refuto o espantalho e não a tese original. Então... foi inclusive o que fizeram com o Renato Cariani, né? Segundo ele próprio, a mídia criou um Renato Cariani. A mídia, divulgando a notícia da investigação, criou um Renato Cariani que seria um cara que financiaria o mercado de drogas, né? O tráfico de drogas. E ele vai lá e fala assim, eu não sou esse cara. O que a mídia fez com ele, segundo o próprio Cariani, e a gente falou no último vídeo, né? A mídia criou um espantalho do Cariani. E aí eles batem nesse espantalho. E o Cariani foi lá refutar o espantalho. Aqui, para reconhecer os méritos também do Vitor, né? Com relação ao que ele acertou, aqui ele dá uma definição bem acertada de falácia do espantalho. Tá? Falácia do espantalho é exatamente isso. Você pega a tese da pessoa, você distorce essa tese e você bate nessa tese. É por isso que é o espantalho. Você cria um espantalho do que seria o pensamento da pessoa e aí você fica batendo nesse espantalho. E aí... você sai com ares de vitória, porque você venceu do seu espantalho que você mesmo criou, mas na verdade você não bateu de fato na outra pessoa, você bateu numa versão sua do que pensava outra pessoa.
Então, retoricamente, é uma estratégia que costuma funcionar muito e você vê muito sendo utilizada. Pô, com certeza. Eu fui muito alvo disso aí, então posso atestar. Em momento algum da história do canal, em momento algum, nem com expressão facial, nem com gesto, né? Ele desenhou um gesto ali. Você se comunica assim, ele desenhou um gesto na comunicação visual dele aqui agora. Em momento algum da história do canal Metaforando, eu vou lá e falo que se alguém fizer tal gesto, a pessoa está mentindo. Se você faz isso aqui, logo você está mentindo. Ou se você não faz isso aqui quando você fez, quer dizer que você mentiu, né? O cara não faz isso aqui quando ele fez, né? Eu nunca vi você fazendo isso, quer dizer que você mentiu, né? Como disse aqui o Metaforando, o Cariani. Em momento algum eu falo isso, em momento algum eu falo que existe um sinal da mentira, em momento algum eu falo que uma expressão facial, que um gesto, pelo extremo contrário, galera. Nosso primeiro vídeo no canal de 2017 sobre a análise da desonestidade, a análise da mentira propriamente dita, eu falo que não existe um único sinal da mentira, não existe, cientificamente falando, não existe. Por que eu falei no começo do vídeo que não existe detector de mentiras humano? Simples, porque não existe músculo da mentira. Não existe músculo da mentira. Se a pessoa comprimiu a boca, mentiu. Se a pessoa olhou pro lado direito, pra cima, ela tá fabricando, não existe isso, cara. Aqui nessa parte, mais uma coisa que a lógica pode contribuir pra gente perceber que o que você tá dizendo faz todo sentido, é o seguinte, né? O que eu percebo, o que eu entendo de como funciona a análise comportamental em termos de inferência, né? Em termos do argumento, entre aspas, que é utilizado por você para concluir alguma coisa, é o que a gente chama em lógica de um argumento de suporte convergente. O que é um argumento de suporte convergente? É um argumento em que você vai pegar uma série de evidências, e quanto mais evidências e quanto melhores essas evidências, melhor, vão convergir para sustentar uma determinada conclusão. Então é diferente, por exemplo, do que a gente chama de um argumento dedutivo. Um argumento dedutivo seria um argumento em que você tem lá, por exemplo, um silogismo, duas premissas. Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Nesse argumento você usa essas duas premissas e você conclui dedutivamente, com necessidade, ou seja, sendo as premissas verdadeiras, sendo verdade que todo homem é mortal e que Sócrates é homem, necessariamente a conclusão é verdadeira, ou seja, que Sócrates é mortal. Já no caso da análise comportamental, você está fazendo um argumento onde o conjunto de evidências tornam cada vez mais plausível a conclusão, mas não te permitem ter uma certeza absoluta da conclusão. Então, no caso especificamente, quando ele diz que não existe um sinal da mentira, é exatamente o que ele está dizendo. Você não tem uma evidência isolada que ela sozinha basta de premissa para você concluir dedutivamente que, por exemplo, o Cariani está mentindo. Não. Como que funciona a análise? O Vitor vai chegar, vai trazer uma série de evidências de vários canais, né, vários pins e assim por diante, que é aquela regra 327, né, que você já mencionou. Caramba, isso mesmo. É isso aí. Que você já mencionou, que vai permitir que você conclua com mais ou com menos plausibilidade, com mais ou com menos probabilidade que a pessoa está mentindo. É um acúmulo de evidências, certo? Isso aí, pô, o cara estudou meu conteúdo mesmo. Caramba. Probabilidade daquilo que a pessoa está falando de ser honesto ou não, você precisa usar várias informações e vários canais. Por isso que é a regra 327, ao menos 3 informações, tá certo? 3 pins em pelo menos 2 canais diferentes em até 7 segundos após um estímulo estressante. Então, basicamente, nesse artigo é explicado um pouco ali de como funciona o scans e fala da regra 327, que basicamente significa 3 pins em pelo menos 2 canais em até 7 segundos após um estímulo. Eu fiz na época porque na época começou essa conversa, o Metaforando é o cara que fala que se você cruzou o braço, mentiu. E se o cara só cruzar o braço porque ele tá com frio pelo ar-condicionado? Eu falava, exatamente. É justamente por isso que eu não falo que a pessoa, por um único sinal, mentiu, né? Então, o Cariani, ele traz um espantalho ali, bate no espantalho, né? Ele não tá batendo em mim. Ele tá batendo no espantalho. Ele não está falando do conteúdo. Eu acho que ele não viu o vídeo, tá certo? Acredito que ele não tenha visto o vídeo. Você tá sempre com esse vape na mão, seu mentiroso. Então você... É isso aí, ó. Eu pego um único sinal, né? O vape na mão, logo mentiu. Mentiroso, então? É a redução absurdo, né? Tipo assim, a pessoa que olha vai falar assim, porra, olha que absurdo que é o Metaforando, o cara é muito burro, é muito idiotista. É a redução absurda é justamente isso, né? Que, inclusive foi o que fizeram com ele também, né? Mas tudo bem, mas ele também explica que são padrões de comportamento subjetivos que não necessariamente acontecem. Bacana, fez ali um bate-a-sopra, né? Bateu e depois voltou atrás. Exatamente, é isso aí. São
padrões de comportamentos que podem ou não ocorrer, e em momento algum eu falo que ocorreu porque a pessoa está mentindo. Isso não existe em nenhum vídeo aqui do canal, cara, tá certo? Tem quase 8 anos de canal, em mais de 1000 vídeos não existe isso. Fulano fez tal gesto e mentiu. Ou o contrário, fulano mentiu. Por quê? Porque ele fez tal gesto. Isso aí seria, inclusive, um argumento falacioso de petição ao princípio, tá certo? Isso não existe, tá? Isso simplesmente... E aqui, mais uma vez, você acertou, tá? Essa coisa do fulano mentiu porque fez X gesto, né? Então, ele fez o gesto X, logo mentiu. Isso aqui é uma petição de princípio mesmo, né? A petição de princípio, ela acontece quando você toma a conclusão por premissa. Isso pode acontecer de diversas maneiras. Tem diversos subtipos de petição de princípio, tá? Pode ser a coisa mais tautológica mesmo. Então, sei lá, você diz assim, fulano mentiu, logo fulano mentiu. Isso aqui é o que a gente chama de tautologia. Você literalmente repete as mesmas palavras. Isso pode acontecer, também é uma petição de princípio. Como pode ser uma coisa um pouco mais complexa. Em particular, esse que você disse que o Cariano comete, né? Seria o que a gente chama de um argumento pendular. Que ele segue essa estrutura mesmo. Fulano mentiu porque fez X gesto. E por que ele fez esse gesto? Porque ele mentiu. Né? Porque quem faz esse gesto mente. Tá? Isso é um argumento pendular. Então, mais um diagnóstico aí, logicamente acertado do metaforando. Mas são 2, já de 0 a gente não passa. Isso aí. Mais uma vez, um predicado de redução ao absurdo, né? Que inclusive foi o que fizeram com ele, né? Ao invés de chamarem ele de Renato Cariani, que é graduado em química, que é graduado em administração, que é empresário, falaram o quê? Influencer fisiculturista. Colocaram um predicado reducionista ali, reduzindo a imagem dele. Ele acabou de fazer isso comigo também. É o cara das pira muito louco. É um cara das pira muito louco. Metaforando não é perito judicial, não é perito forense. Eu sou prejudicial, inclusive registrado junto ao TJSP, caso alguém tenha dúvida aí. Não é especial, não. É o cara das pira muito louco. Então é a redução, né? Eu faço ali uma redução. Novamente, é um tipo de estratégia de desqualificar. Então eu desqualifico a pessoa. É um argumento ad hominem. Eu estou desqualificando a pessoa e não o argumento dela. Cara, assim, eu acho que ele não viu o vídeo. Mais um acerto, tá? É de fato um ad hominem. Boa. Só que eu quero fazer um complemento aqui. Tá. Que eu acho importante que nós tenhamos um discernimento aqui, aproveitando que a gente está num palco com muitas pessoas assistindo. Show. Eu quero esclarecer alguma coisa com relação ao ad hominem. Vambora. Tá? O ad hominem, ele é um tipo de... Não vou nem dizer um argumento, mas é um tipo de discurso que é frequentemente utilizado em contextos de discussões. E geralmente quando alguém fala, fulano cometeu ad hominem, as pessoas pensam que essa pessoa cometeu uma falácia, que ela fez alguma coisa errada. E não é bem assim que funciona. Tá? O ad hominem, ele tem uma certa legitimidade em certos contextos. Ou seja, ele tem uma razão de ser. Ele tem um porquê de ser utilizado de vez em quando. Por exemplo, às vezes as características da pessoa com quem você está discutindo são relevantes para a discussão. Eu gosto de sempre dar o exemplo de um debate político. Você tá lá, né, o Lula e o Bolsonaro debatendo na televisão, em TV aberta, sobre política de um modo geral, na época de eleição. O objetivo ali um do outro é justamente, né, se provar como melhor do que o outro. Perfeito. Então, nessa circunstância, o que cabe é o ad hominem. A melhor estratégia, não só retórica, mas lógica, é o ad hominem. A própria questão, né, a questão é um termo técnico da lógica pragmática, que é basicamente, digamos assim, a união das duas teses que estão sendo discutidas, ou seja, o Lula defende X, o Bolsonaro defende Y. Essas são as teses dos debatedores. A questão seria X e Y, certo? As duas teses unidas. Então, nesse tipo de debate, a própria questão é uma questão que diz respeito à pessoa dos argumentadores. O objetivo ali do Bolsonaro é mostrar que ele é um político melhor do que o Lula, e vice-versa. Então, o ad hominem nessas circunstâncias não tem nenhum problema. É uma coisa que, ok, é um ad hominem realmente, mas não é um ad hominem falacioso. Quando que o ad hominem vai ser efetivamente uma falácia lógica informal, por assim dizer? O Douglas Walton, ele estabelece no seu livro de esquemas argumentativos 3 questões, por assim dizer, que vão nos ajudar a identificar quando o ad hominem é falacioso ou não. Tá? A primeira dessa questão é: quão bem fundamentada, por evidências, é essa alegação a respeito da pessoa do argumentador? Ou seja, essa acusação é verdadeira? Ela é bem fundamentada? Se, por exemplo, o Cariani diz que o Vitor metaforando, ele só fala... Como que é que ele falou mesmo? Balela, enfim. Ele usou... Só fala balela. Pira, né? Louca. O cara das pira muito louca. Tudo. Tem umas paradas... Legal. Aspira muito louca, entendeu? Aspira muito louca. Aí o cara já coloca um predicado. Metaforando é o cara das pira muito louca. Os caras da pira muito louca. Quão bem fundamentada é essa acusação de que o metaforando só fala besteira?
né, de que uma pessoa da Spira é muito louca. Essa é a primeira questão. Tem que ter fundamento. A própria acusação em si do ad hominem tem que ter fundamento. A segunda questão é, então, essa acusação, ela é pertinente? Ela é relevante para o diálogo em questão? Então tem relevância o fato da pessoa do metaforando ser uma pessoa de pira muito louca? Ele ser uma pessoa que só fala besteira? Isso tem relevância para a questão? Nesse caso em particular, eu acredito que tenha, certo? Se você acha, por exemplo, que o metaforando ele é uma pessoa desonesta, uma pessoa mentirosa, uma pessoa de mau caráter, a gente está falando de um analista comportamental. Então, tem relevância. Se ele fosse efetivamente uma pessoa desonesta, isso teria muita relevância. Certo? Se fosse provado que ele é uma pessoa mentirosa, isso teria muita relevância na questão de se a gente pode confiar na análise dele ou não. Então, esse é um segundo ponto. Nesse ponto, eu acho que o Cariani, ele até aqui não cometeu uma falácia do ad hominem, porque é uma questão relevante e pertinente. O terceiro ponto seria, essa acusação que foi feita por parte do Cariani seria suficiente para descartar absolutamente, ou relativamente, pelo menos, a fala do metaforando, ou seja, o diagnóstico comportamental que ele tirou do Cariani, por exemplo? Essa é uma terceira questão. Nesse ponto, né, e principalmente no primeiro, eu acho, nesse primeiro ponto, nesse terceiro, talvez essa seja a fraqueza do Cariani, né, nesse ad hominem que ele faz, talvez um desconhecimento com relação às análises do Vitor, do fundamento científico da análise do Vitor, e até mesmo como o próprio Vitor disse, né, ele parece não ter assistido as análises inteiramente, ou pelo menos não ter compreendido. Isso mostra, digamos, uma fraqueza na acusação dele. Ô Vitor, você falou do segundo ponto, né, do quão bem fundamentado a pessoa traz aquilo, né? Vamos supor, se ele fosse fazer essa argumentação trazendo mais fundamentação, ele poderia usar o mesmo predicado, só que aí trazendo evidências. Olha, o metaforando é o cara da Spira muito louca. Por quê? E aí ele vem e traz uma série de evidências ali, e isso aí não seria falacioso. Exatamente, não seria falacioso. Perfeito. O problema é que como que ele sustenta, né? Sustenta naquela, de novo, é um diálogo informal, ele não está argumentando, mas como que ele sustenta basicamente nesse diálogo? Por meio daquele ad lapidem que a gente comentou. Ele descarta como absurdo, faz até um apelo ao ridículo ali, ele usa um exemplo extremamente banal, né, que é um espantalho, que ele fala do vape lá, não sei o quê. Onde que todo mundo fala assim, né? Eu nunca vi você fazer isso, então você mente o tempo todo aqui? Você tá sempre com esse vape na mão, seu mentiroso. Então você é um mentiroso, então? Para sustentar a ideia de que o metaforando não é uma pessoa credível. Então, aí tá o problema do ad hominem do Cariani. Perfeito. Perfeitamente respondido. Maravilha. Que bom. Que é interessante, é ciência o caralho, mas é que eu não acho que tu pensou nisso. Por exemplo, tá no ambiente claro ali, com a parede é branca pra comunicar isso, não sei o que e tal. Sim. Caralho, o Cariani, acho que o Cariani não pensou nisso. Não, até porque o fundo era preto. Entendeu? Sabe? Ele tá falando o Cariani interpretou o vídeo errado. O primeiro vídeo que ele faz na casa dele, o fundo era claro, sim. Ô Igor, e eu não falo que o Renato Cariani pensou isso. Tá? Eu não falo assim, olha, ele pensou em usar o fundo claro pra determinada coisa, tá? Eu não falo isso, cara. Como eu falei, o Igor tá fazendo na zoeira, ele tá rachando o bico. É um desgraçado. Logo menos eu tô aí no flow pra gente bater um papo, inclusive, viu? Eu não falo isso, né? A palavra que eu utilizo ali, eu falo assim, telegrafar. Eu falo assim... Aqui eu quero fazer um comentário, né? Acho que essa talvez seja a última parte mais relevante aqui pra nossa análise lógica. Com relação a isso que você disse, tá? Tá. Eu entendo perfeitamente que o que você quis dizer naquele vídeo tenha sido algo com relação até a possibilidade dele ter composto aquele cenário, ou ter escolhido aquela camiseta, né? Azul, mais clara, de forma inconsciente, de forma não deliberada. Mas eu entendo também a parte do Cariani dele ter compreendido que você quis dizer que foi algo voluntário e que você fez isso, e que você estaria acusando de que ele fez isso de forma estratégica para transmitir uma imagem artificial, certo? Eu acho que a sua fala naquele vídeo ficou ambígua, tá? E acho que dá margem para as duas interpretações. Por isso que eu não entendo que seria necessariamente, por exemplo, uma falácia de espantalho quando ele diz isso. Não, concordo. Esse momento aí, eu revi o trecho, apesar de eu utilizar o termo transmitir, né, que eu até falo dessa explicação, eu falo, olha, eu utilizei transmitir, apesar disso, eu ainda falo, ele quer, ele tentou, ele quis, eu coloco ele, e aí o ele, obviamente, não tem muito malabarismo mental, né, cara? E eu tô falando do Cariani, obviamente. Sim. Enfim, nesse aspecto eu concordo. Eu acho que ali rolou talvez pela pressa, enfim, mas rolou uma ambiguidade. Eu já dei essa explicação em vários outros vídeos que eu com certeza não fiz nesse do Cariani, que foi o quê? Falar
geralmente, as pessoas nessa condição de retratação pública utilizam... Ali o review trecho eu não falo, eu não uso nenhuma dessas palavras. Normalmente, geralmente, é comum, enfim. Mas enfim, eu concordo com o ponto. Maravilha, muito bom. E eu gosto muito que você tenha a humildade de reconhecer isso, né? Porque realmente, acho que foi o principal ponto, assim, que a princípio eu discordei dos seus comentários, né? E você teve a humildade aqui de reconhecer isso, e também com relação aos erros lógicos que você cometeu na definição das falácias e tudo mais, né? Que, para quem, né, o pessoal não sabe, né, o background do que aconteceu, eu postei nos stories do meu Instagram, e o Vitor me seguia, não sabia que ele me seguia, ele foi lá, mandou mensagem reconhecendo o erro, dizendo que era meu aluno e tudo mais, e me chamou, me convidou para fazer esse vídeo aqui de esclarecimento. Então, desde o começo, o Vitor teve essa humildade, essa abertura de reconhecer os seus próprios erros, e eu achei isso muito, muito interessante, né, muito louvável essa atitude. Então, quanto a isso, tá de parabéns mesmo. Pô, valeu, cara. Porque não tem muito o que fazer, né, cara? Se é um erro, né? Foi como eu comentei contigo. Eu falei, cara, tá errado e é isso aí mesmo. E o canal tem uma projeção muito grande, né, cara? Não adianta eu cometer um erro e não fazer uma retífica sobre isso, porque eu não sei onde é que isso vai chegar. Amanhã ou depois as pessoas saem utilizando esse conceito, aprendi no Metaforando que o conceito de redução absurdo é tal, e essas pessoas vão aplicar isso na vida delas e não vai funcionar do jeito certo porque a explicação tá equivocada. Enfim, cara, acho que é isso aí. É como eu falo no canal, errou, vira, fala assim, errei, vamos fazer uma resposta, vamos fazer uma retífica, bola pra frente. A ideia é sempre acertar, né? Mas é isso aí, cara. Pô, e também, né, como eu falei, agradecendo também a disponibilidade que você teve, porque quando eu comentei, falei, cara, às vezes o cara não tá tão interessado, às vezes ele tem os planejamentos dele pra seguir a agenda dele. Eu falei, bom, de qualquer forma eu ia fazer, como eu comentei contigo, cara, independente da sua resposta, eu vou fazer essa retífica, logo em breve vou estar postando no canal. Muito bacana você ter topado participar com a gente, cara. Não, uma grande alegria, mesmo. Obrigado pelo convite. Eu não uso o predicado de você em tom reducionista dizendo ô influenciador digital. Eu vou lá e falo, no vídeo de esclarecimento que você tá falando aí, que aspira muito louca, eu vou lá e falo, ele é formado em química. Eu ainda falo, se eu não me engano, não me falha a memória, o pessoal da edição vai estar colocando aí, eu acho que eu falo que você tem mais de uma graduação, né? Porque até onde eu me lembro, você tem mais de uma graduação em administração, enfim. Aí ele vai entrar e vai falar sobre o cloreto de sódio de maneira técnica, vai dar as explicações técnicas, até porque ele é graduado em química também, se eu não me engano. Acho que ele tem mais de uma graduação. Então tá vendo, cara, como você tá batendo em mim sem ter visto o meu vídeo? Você tá falando negócio que você não assistiu, cara, né? As pessoas falaram que esquecem que eu sou formado em química, ninguém falou. Eu fui lá e falei que você é formado em química. Esse ponto aqui, você traz algumas evidências, né? Também temos um argumento de suporte convergente para mostrar, então, a justiça da sua análise com relação a ele, né? Então, você mostra como você foi justo, como você reconheceu as coisas que eram verdadeiras com relação a ele e não tentou só massacrar. E até dizendo assim, do que eu assisti a todas as suas análises, né? As 4. E de fato eu senti uma análise muito honesta e até positiva no saldo final com relação ao Cariani, né? Você pode até ter tido um ou outro diagnóstico que sinalize algo, né, pior com relação a ele, mas no todo eu acho que a sua análise foi bem positiva e nesse ponto eu acho que o Cariani realmente se enganou com relação a você. Perfeito, cara. Foi como eu não sei se eu cheguei a comentar, porque às vezes eu confundo o que vai pro bastidor do vídeo e o que vai pro vídeo do corte final, mas eu falei mais de uma vez, assim, em gravação, em edição, eu falei, cara, o meu vídeo tá parecendo muito que eu tô puxando a sardinha pro Renato Cariani, assim, parece muito que ele tá favorável. Eu recebia comentários assim, né, comentários me atacando, dizendo, o Vitor tá puxando a sardinha pro Renato Cariani, etc e tal. Mas a impressão que eu tive vendo também, né, obviamente vendo e participando das análises, foi de que elas, no fim, são mais favoráveis do que desfavoráveis a ele. Mas assim, eu nem acho que seja por uma questão de parcialidade sua. Às vezes é porque a própria questão em si, exato, os próprios fatos, né, da coisa mostram mais algo positivo do que negativo, certo? Sim, faz mais sentido, é o que faz mais sentido também. Você não vai chegar, né, e porque os fatos jogam a balança pro lado positivo, você vai começar a inventar fato negativo para tentar equilibrar, né? Não faz o menor sentido. Com certeza não. Mas cara, essa é uma interpretação que eu tenho também. Bacana você ter levantado esse ponto, muito bacana. Bom, pessoal, tá feita então a nossa retífica, a correção dos erros de lógica feitos pelo professor Vitor Vitorelli, ok? Professor, muito obrigado pela sua participação. Para quem está curioso, quer te acompanhar, quais são suas redes sociais, a sua plataforma, para quem quer comprar, se inscrever nos seus cursos, como que esse pessoal pode te acompanhar? Certo. O meu canal aqui no YouTube é o lugar onde a gente mais produz conteúdo, né? Que é o canal Victorelius, tá?
meu sobrenome, só que com um L a menos e o S no final, tá? Segundo lugar, o Instagram, é @v.victorelli, agora é meu sobrenome certinho, que vocês podem me seguir. E tem minha plataforma onde eu vendo os meus cursos, tem todos os canais de contato, que é www.victorelius.com.br. Lá o pessoal consegue acessar tudo. Perfeito, então, pessoal. Então acompanhem aí o professor Vitor Victorelius. Vou ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado, Vitor, pela participação. Grande abraço a todos aí que acompanharam o vídeo. Não deixe de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, curtir e comentar esse vídeo. Vejo vocês por aí então no nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu! Valeu!